Olá, está no ar o programa Seu Direito. Aqui você conhece as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa para melhorar a qualidade de vida da população. O tema da edição de hoje são os trotes praticados contra calouros em universidades. Leis estaduais proíbem práticas que provoquem constrangimento ou que ofendam a integridade física, psicológica e moral dos estudantes nas instituições de ensino do Estado. E mais, quem recebe bolsa de estudo estadual e praticar trotes violentos está sujeito a perder o benefício. Fique com a gente e conheça mais detalhes dessas leis no programa Seu Direito. O trote estudantil é conhecido por marcar o ingresso dos estudantes no ensino superior. Os alunos mais antigos, chamados de veteranos, impõem práticas nem sempre amistosas aos recém-chegados, os calouros. Nas últimas décadas, a brincadeira ganhou contornos violentos em algumas turmas, levando à perda da integridade física ou psicológica de estudantes e, em casos mais raros, até mesmo a morte. Em Santa Catarina, o trote é proibido por lei estadual. A exceção é o chamado trote solidário, muito bem recebido nas instituições de ensino. Acompanhe os detalhes na matéria de Maria Helena Salles. O Simon passou no vestibular e vai cursar administração na Faculdade Estácio de Sá, em São José. Para marcar a entrada no ensino superior, os calouros participaram de uma doação de sangue coletiva. Este é o chamado trote solidário, cada vez mais comum nas universidades de Santa Catarina. O outro trote a gente é zoado, vem tinta em nós, então a gente prefere mais doar sangue e ajudar outras pessoas que precisam. Isso vai ficar marcado, você vai lembrar que quando você entrou na universidade, você doou sangue. Sim, ajudei outra pessoa. A nossa presença na universidade é fundamental. Então, além da coleta de bolsas, do aumento do número de doadores, a gente tem todo um trabalho de conscientização e o envolvimento desses universitários, principalmente dos calouros, né, que estão entrando na universidade, então com 18, 19, 20 anos, entrando em contato com a doação de sangue. Muitas vezes, com esse tipo de atividade, eles passam a ser doadores para o resto da vida, o que é muito interessante. A iniciativa ajuda a melhorar o estoque de sangue. Para atender a demanda, o Hemosc de Florianópolis precisa de 120 bolsas de 450 mililitros por dia. Cada doador fornece uma bolsa de sangue. A população às vezes nem lembra, né, ou nem sabe de quanto sangue se precisa, né? Tem inúmeras cirurgias, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, o paciente ele só vai para a sala de cirurgia se tem pelo menos 8 bolsas do tipo de sangue que ele precisa. Tem pacientes que fazem tratamento para câncer ou com leucemia, que até para conseguir suportar o tratamento precisam receber transfusões constantes, né? Alguns tipos de anemias, as pessoas precisam receber transfusões a vida inteira. 2 universidades da Grande Florianópolis promovem o trote solidário com doação de sangue. Aqui na Faculdade Estácio de Sá, a iniciativa foi deste professor, coordenador do curso de farmácia. O nosso objetivo são 2. Primeiro, a integração dos alunos veteranos com os calouros que estão chegando na faculdade. E o segundo objetivo é que a faculdade tem uma responsabilidade social perante a comunidade e então essa ação de doação de sangue para o nosso Hemocentro é importante, assim a gente está colaborando com a comunidade, no caso, doando sangue. A iniciativa teve boa repercussão na faculdade e hoje veteranos de vários cursos estimulam os calouros a doar e também entram na fila da doação de sangue. Lembrando que a doação é espontânea, não é nada forçado, porque a doação é voluntária, isso é uma regra do próprio Hemocentro, né? Então, mas está livre a todos os cursos, mas quem mais participa são os cursos da área da saúde, farmácia, enfermagem, nutrição, a psicologia, a fisioterapia também. Então a nossa intenção é receber esse calouro de uma maneira mais humanizada e por isso essa ideia do trote solidário.
Mas nem sempre a opção dos veteranos é pelo trote solidário. Ao iniciar o curso superior, muitos calouros em instituições de ensino de todo o país passam por brincadeiras que muitas vezes podem se transformar em humilhação. No curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, o trote sujo já é tradição. A gente quer fazer uma coisa divertida para eles. Até uma calor estava com bronquite, estava fazendo elefantinho, então a gente disse, não, você pode ir pro final da fila, indo devagar. Então a gente quer fazer uma coisa divertida, não para machucar. A gente começa já durante a primeira semana, na segunda-feira, dando tarefa para eles cuidarem de ovo, vir vestido de mulher, quem é homem vestido de mulher. E tirar foto, por exemplo, no lago com os gansos. E aí na sexta-feira mesmo que é o trote, planejando durante essa semana. Aí hoje a gente sujou eles, levou eles para almoçar agora e depois tem o trote, a parte pesada mesmo suja. Tem ovo, farinha, erva mágica, ketchup, sabão em pó para eles se jogarem. Tem que se lambuzar bastante. Bastante, quanto mais sujo melhor. Levanta que a gente não aguenta mais. No pátio da universidade ou no meio da rua, são sujos de tinta e obrigados a ficar nos semáforos pedindo dinheiro para a famosa calourada. Ganham apelidos nem sempre amistosos. De acordo com uma coisa que eles falam, às vezes uma característica deles, a gente dá um apelido para eles. Aí eles carregam essa plaquinha durante toda essa semana até o dia do trote. Tem que pedir dinheiro? Tem que pedir dinheiro no sinal para nossa festa de hoje, para a gente beber e ser feliz hoje. Eles são impelidos a participar de uma série de atividades na frente de colegas de outras fases e de outros cursos. E ai de quem reclamar ou fizer errado. É a festa de recepção dos calouros na universidade, promovida pelos veteranos, o chamado trote sujo. Você acha que é humilhante essa prática? Não, até porque a gente pergunta, quem quer participar? Participa, quem não quer a gente dá tempo de sair, eles trocam de roupa, então não é humilhante, é uma brincadeira. Os calouros garantem que gostam de participar. A gente vai se integrar com o curso, com todo o pessoal. É vergonhoso, mas faz parte do processo. Você conhece o pessoal, se diverte um monte, você ri, e acaba que depois vai ficar uma recordação, sabe? Você vai rir de tudo isso e depois você passa essa tradição pra frente. Tá todo mundo junto, a humilhação é coletiva, então tá... Você acha que tem um limite? Ah, eu acho que tem. Quando começa esse negócio de raspar o cabelo, daí já começa muita humilhação, acho que não é legal. Mas assim, essa parte sujeira é muito tranquilo. Em Santa Catarina, as humilhações não passam muito desse ponto. São raras as denúncias de práticas mais graves contra os calouros. É que a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que proíbe o trote estudantil nas instituições de ensino públicas e privadas. A iniciativa foi do deputado Marcos Vieira. Eu, quando fui estudante universitário, eu passei exatamente por essa fase, né? De ao ser calouro, quando adentrar na primeira semana na Universidade Federal de Santa Catarina, né, aqueles estudantes mais velhos, os mais antigos, né, eles praticaram o chamado trote violento, né? Nos homens pintaram o corpo inteiro, nas mulheres os próprios cabelos foram danificados, roupas rasgadas, enfim, muitas vezes até com outros atos que não cabe nós comentarmos aqui. Mas ao longo do tempo foi-se observando de que a população catarinense rejeitava esse tipo de prática de recebimento de estudantes nas universidades. E hoje a gente vê, né, os trotes solidários, os trotes comunitários, os trotes em favor da sociedade. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, no seu Diretório Central dos Estudantes, já está praticando o trote voluntário. A UDESC deu um grande exemplo no ano passado, quando entrou em vigor a lei, e hoje, graças a Deus, os jornais já não estampam em suas manchetes trotes violentos em universidades. Então, para mim, uma satisfação, um orgulho é ter apresentado um projeto que virou lei e que está dando certo para a sociedade catarinense. De acordo com a lei, ficam proibidos trotes que ofendam a integridade física, moral e psicológica dos novos estudantes, que provoquem constrangimento aos novos alunos do estabelecimento de ensino, que exponha de forma vexatória os calouros e que impliquem no pedido de doação de bens ou dinheiro pelos novos alunos. Eu acho que essa lei veio em prol do benefício da comunidade universitária. Eu acho que a lei é bem-vinda, porque a gente deve preservar, principalmente,
as pessoas, a integridade, né, a vida. O calouro que se recusa a participar das atividades do trote muitas vezes sofre represálias, como agressões, bullying e pode até ser considerado bicho eterno, jamais alcançando o status de veterano. O trote estudantil ele nasceu nas universidades europeias da Idade Média e numa época em que havia muito pouca higiene. Então era uma forma de fazer uma profilaxia com os ingressantes dessas faculdades, raspando-lhes a cabeça e muitas vezes queimando as roupas desses jovens que queriam estudar nessas faculdades. Só que no século XIV, isso já mostrou-se, já se comprovou uma prática bastante sadomasoquista, em que os veteranos, eles arrancavam os pelos e os cabelos dos ingressantes e muitas vezes levavam esses ingressantes a ingerir urina e comer excrementos. A multa para quem desrespeitar a lei estadual que proíbe o trote pode variar de R$1.000 a R$20.000. E as sanções incluem também a suspensão das atividades letivas do aluno promotor da violência pelo prazo de 6 meses a 1 ano. As sanções a serem aplicadas aos promotores do trote deverão ser julgadas por uma comissão especial, formada por 3 professores e 2 alunos. O dinheiro arrecadado pela aplicação da multa deve ser destinado a campanhas de esclarecimento sobre a lei estadual. E mais, as sanções previstas na lei podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade dos atos praticados. A faculdade ela já tem um comitê de ética e de ética disciplinar. Então, qualquer evento que possa acontecer dentro da faculdade que traga um prejuízo para um aluno ou um professor, esse caso vai passar por esse comitê, da qual vai fazer uma investigação e vai dar uma punição no caso necessário. Nas últimas décadas, mortes provocadas por trotes violentos levaram a uma condenação da sociedade a este tipo de ritual. No século passado, no Brasil, o trote estudantil fez parte de uma lista de vários crimes e mortes, né? Em 1980, por exemplo, nós temos um caso de um estudante, de um calouro do curso de jornalismo da Faculdade de Mogi das Cruzes, que morreu de um traumatismo crânioencefálico. Em 1990, nós temos um outro caso, também bastante grave, que levou à morte de um calouro do curso de Direito de Goiás por parada cardíaca. E o mais recente, que foi bastante noticiado aqui no Brasil, foi em 1999, de um estudante de medicina da USP, que foi encontrado morto por afogamento numa piscina após a festa, né, do trote daquela faculdade. Então, como se vê, há comprometimento sim, pode ser extremamente graves, levando à morte, né? As instituições, acho que tem que se valer dessa experiência cruel que a história nos mostra, para hoje nós fazermos como a nossa instituição está fazendo, né? Eu acho que é uma atitude extremamente saudável. As instituições têm que darem oportunidade de nós mostrarmos o lado bom do humano, né? E não estimular o lado agressivo, né? Continue com a gente. Depois do intervalo, você vai conhecer outra lei que prevê sanções para quem recebe bolsa de estudo estadual e pratica trotes violentos contra os colegas. No estúdio, você acompanha a entrevista com a antropóloga Miriam Grossi, que produziu uma cartilha sobre a prática de trotes nas universidades. É um instante só e nós já voltamos. Voltamos com o programa Seu Direito. A edição de hoje traz informações sobre os trotes nas universidades e as sanções previstas em leis estaduais para quem promove ou é conivente com o chamado trote sujo nas universidades de Santa Catarina. Você vai conhecer agora uma nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa que prevê a perda de bolsa de estudos estadual pelo estudante que recebe o benefício e pratica esse tipo de trote.
O Andrew cursa design em gráfico na Univale de Florianópolis, onde também faz um estágio na área de eventos e criação de material gráfico. Ele só consegue frequentar a faculdade porque recebe ajuda financeira do governo do estado para pagar a mensalidade. É um dos beneficiados pelo artigo 170 da Constituição Estadual, que determina a concessão de bolsas de estudo parciais para alunos de baixa renda. Eu moro até com meus avós, eles são aposentados e eu vim realmente em busca da bolsa para poder estudar, sabe? Porque é a única forma que eu poderia realmente estar hoje numa faculdade. A concessão de bolsas do artigo 170 foi regulamentada em 2005 por uma lei complementar estadual. Esta lei permite que o valor do benefício varie de 25% a 100% do valor da mensalidade. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, 26 mil estudantes universitários de Santa Catarina, distribuídos em 50 instituições de ensino, são beneficiados com as bolsas de estudo do artigo 170. Em 2012, o governo estadual garantiu 52 milhões de reais para a concessão deste benefício. Uma forma de melhorar a formação do jovem catarinense e obter profissionais qualificados no estado. Uma possibilidade dos nossos jovens se manterem dentro da universidade. A gente sabe que muitos desses jovens, aliás, 100% dos jovens que recebem esse auxílio, ele, apesar de muitos considerarem um auxílio pequeno, é significativo para eles se manterem dentro das instituições e nos seus estudos. A Univale tem 25 mil alunos em 8 municípios. Aproximadamente 3 mil estudantes da instituição recebem bolsas de estudo previstas no artigo 170 da Constituição Estadual. Esta é a universidade do estado que fica com a maior fatia dos recursos estaduais, porque tem o maior número de estudantes. Só no primeiro semestre de 2012, a instituição deve distribuir 4 milhões de reais em bolsas. O que nós fazemos depois do período de inscrição? Enumeramos todos os alunos inscritos com o respectivo índice de classificação. Pedimos para que eles venham e comprovem através da documentação as informações prestadas e se o aluno comprovou o documento, ele é pré-selecionado. E a última etapa do nosso processo de análise do artigo 170 é identificar, dentre todos os alunos com índice de carência, índice de classificação, a quantidade de recursos suficiente para atender. O Andrew tem que pedir a renovação do benefício todos os semestres. Para ele, a bolsa de estudos do artigo 170 representa a possibilidade de um futuro melhor. A mensalidade é de 463 e eu consegui 30% da bolsa, que já me ajudou bastante, sabe? Porque me ajudou tanto na passagem quanto também na questão da minha alimentação. E isso vai me desenvolver cada vez mais para mim poder ter a noção de como é realmente o mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. O estudante que recebe uma bolsa do artigo 170 tem direitos, mas também tem deveres. Uma nova lei complementar de autoria do deputado Ismael dos Santos modifica a anterior, que regulamentou a concessão do benefício. A partir de agora, o aluno beneficiário da bolsa estadual que coordenar, incentivar ou praticar trote contra calouros nas instituições de ensino superior do estado perde o benefício e fica impedido de se candidatar a novas concessões por um período de 10 anos. Nós buscamos uma forma, uma estratégia para, de fato, inibir o jovem de se envolver com o trote. Eu falo aqui do trote vexatório, aquele da humilhação física, psicológica, emocional. Não é possível admitir que o cidadão catarinense que paga os seus impostos financie esse tipo de brincadeira de mau gosto nas instituições de ensino superior em Santa Catarina. De acordo com a mesma lei complementar, os alunos que falsificarem documentos ou informações com o objetivo de receber a bolsa também perdem o benefício. A lei determina que as instituições de ensino superior
mantenham uma lista única de alunos que praticaram trote ou falsificaram documentos ou informações. É a única forma que nós temos de fato, comprovar, não é, o envolvimento de veteranos nesse tipo de brincadeira. Nós entendemos de que cabe à instituição zelar, não é, pelo seu patrimônio, mas também zelar pela saúde emocional, psicológica, evitando inclusive o bullying, não é, dos nossos calouros que acessam as escolas, as instituições de ensino superior no estado de Santa Catarina. Os dirigentes e coordenadores do setor de bolsas das universidades do estado aprovam a lei. É benéfico, né? Vem a fortalecer a lei contra o trote, então acho que isso tem fundamento e eu acho que deve ser aplicado. Essa medida, essa lei, ela só vem a acelerar o processo de conscientização dos alunos, que muito mais importante do que brincar com uma situação que é tão importante, ele deve se mobilizar para dar a sua contribuição à sociedade, participando de trotes, de trabalhos voluntários. E falando em trabalho voluntário, o artigo 170 também já tem essa preocupação. Todo e qualquer aluno beneficiado com a bolsa de estudo, ele deve exercer a sua cidadania. Ele deve participar de programas e projetos sociais de extensão da universidade, cumprindo até no mínimo 20 horas semestrais para dar essa contribuição àquele que o munícipe, que através dos seus impostos, o pagamento de suas taxas, está oportunizando o aluno fazer parte da universidade. E para explicar um pouco mais sobre os trotes nas universidades e explicar se eles promovem a integração ou a exclusão dos alunos, nós estamos recebendo a antropóloga Miriam Grossi, que é também professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Miriam, obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu começo te questionando, na sua avaliação, o trote universitário, ele promove essa integração realmente dos alunos ou de que maneira que ele pode ser feito para promover essa passagem? Claro que o trote é um momento importante na vida de todo estudante que lutou para entrar fazer vestibular, passar na universidade, entrar na universidade. É um momento muito significativo. No entanto, a questão que está em jogo, e a lei ela vai abordar isso, são as formas que esse trote vai tomar. Né? Um trote solidário, um trote que integre as pessoas, que faça os alunos novos se conhecerem os veteranos, é muito salutar. O que é bastante preocupante são os trotes muito violentos, sobretudo com violências físicas, violências psicológicas, violências simbólicas, que a gente, infelizmente, tem visto aumentar aqui em Santa Catarina. Que pode acarretar até em consequências no desempenho acadêmico, né, do calouro, imagina. Olha, a gente sabe, por exemplo, né, os pais ficam muito preocupados com esse momento e a gente... Há muitos relatos de estudantes que desistem do curso, têm tanto medo desse momento do trote, que nem vão às aulas durante, às vezes, todo o primeiro mês de aula e ficam com muitas faltas, acabam depois tendo um problema no desempenho por conta disso. Tem pessoas que ficam traumatizadas e acabam saindo do curso porque não aguentam, e outras que permanecem e aí vão, infelizmente, reproduzir no ano seguinte, às vezes de forma mais violenta ainda, o mesmo tipo de humilhação com os novos calouros que vão vir. É como se fosse, né, um círculo vicioso. Um ano é violento, no outro ano acaba sendo mais violento, dependendo de quanto mais violência há e da forma humilhante que as pessoas são tratadas, elas tendem muitas vezes a se vingar, né, do que elas sofreram nos outros jovens que vêm. Né? Mas felizmente isso não é o único movimento. A gente tem visto também, sobretudo na UFSC, outros movimentos interessantes em relação ao trote. Primeiro, já há vários anos, a gente tem, né, o trote que se chama trote solidário, onde se convida os alunos a tirarem sangue, doarem sangue, ou a irem numa instituição de caridade, fazerem, né, ações mais solidárias. E tem um novo tipo de trote que a gente tem observado nos últimos anos aqui na UFSC, que é também um trote ritualizado, que é também um trote que vai fazer os alunos fazerem determinadas brincadeiras ou jogos juntos de integração, mas que são trotes muito mais respeitosos. A gente viu esse ano vários cursos que estão indo nesse sentido,
pedindo inclusive consentimento informado de quem quer participar, e os alunos que participaram dos trotes, no final, fazerem depoimentos que gostaram muito de ter conhecido os colegas, de ter feito brincadeiras, de não ter sido agredidos nem humilhados em nenhum momento. Então, felizmente, eu acho que nós temos também esse movimento acontecendo, mas é preocupante que os trotes com muita violência também tenham aumentado. E nesses trotes mais violentos, o calouro ele pode optar, pode ficar de fora? Como é que é esse processo? Olha, o que a gente tem observado é que, claro, sempre a situação na qual os calouros são capturados para fazer o trote são variadas, né? Muitas vezes é na sala de aula, às vezes tem até professores que são, né, coniventes e deixam os calouros, os veteranos entrarem e pegarem os calouros da sua sala. Outras vezes são em espaços mais públicos da universidade. E a tentativa, claro, é de prender todos na rede do trote. Mas em alguns cursos há essa possibilidade do aluno que não quiser participar, de não participar. No entanto, sempre fica aquele estigma, né? A pessoa que não quer participar do trote, ela vai ser considerada como uma chata, como uma pessoa que não quer se integrar, pode vir a sofrer também discriminações pelo próprio fato de não ter participado do trote. E qual é o papel e a importância da universidade nesse caso, tanto para conscientizar os alunos da importância do trote solidário, né, de promover boas ações e de proibir essas práticas, né, que às vezes não são feitas dentro da instituição, mas que estão, né, querendo ou não, relacionadas à instituição de ensino? O papel das reitorias, das coordenações de curso, das direções de centro é fundamental. Primeiro, porque pouquíssimas pessoas conhecem a lei que proíbe o trote violento aqui em Santa Catarina. Então, primeiro, divulgar que existe uma lei é algo muito importante. Segundo, cabe também às direções instruírem os alunos sobre as regras éticas de convívio acadêmico no seu espaço institucional. No caso da UFSC, lá no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, do qual eu participo, a direção do centro chamou todos os centros acadêmicos e explicou, né, quais eram os princípios de convivência no centro. E isso, de alguma forma, foi algo que também instruiu e, de alguma forma, pode ter coibido trotes mais violentos, ter permitido também formas mais alternativas e criativas. A gente tem valorizado muito justamente trotes criativos, né? No curso de antropologia, por exemplo, né, onde eu dou aula, os alunos, como eles estudam antropologia, estudam essa questão ritual, eles têm, assim, de um ano para outro, inventado novos trotes com muita criatividade. E eu acho que isso é uma coisa bastante positiva também em relação ao trote, que é o momento de mostrar para os alunos que eles podem ser criativos, podem inventar, né, brincadeiras que sejam brincadeiras realmente de integração, de afeto, e não brincadeiras que levam à humilhação, à discriminação, que é o que a gente tem visto em muitos casos. Sobretudo, alguns trotes que nós observamos esse ano ainda são muito dramáticos, né? Eu não, assim, até tenho vergonha de falar algumas das coisas que são ditas nesses trotes, mas são palavras de ordem muito ofensivas, muito sexistas. As meninas sofrem verdadeiras humilhações, fazem desfilar de shortinho, recebem plaquinhas com, assim, apelidos muito ofensivos à feminilidade, são muitas vezes estimuladas a fazerem striptease e coisas que são, né, inclusive poderiam ser enquadradas na Lei Maria da Penha, algumas das violências que nós temos visto contra as jovens meninas em várias universidades. E é por isso que é importante, né, Miriam, destacar e até divulgar mais essas duas leis estaduais, né, que estão relacionadas à prática de trotes. Uma que proíbe a realização dos trotes nas universidades e a outra em que o estudante que pratica ou é conivente a esses atos que também está sujeito a perder o benefício da bolsa de estudo, não é? Não, isso é muito importante. Sobretudo lembrar que a lei, ela criminaliza também os pais. No caso do aluno, né, não poder responder pelos atos que fez, os pais são responsáveis, né, pelos trotes. Então, eu acho que é algo importante também que os pais saibam que o filho na universidade, ele também é responsável pelo que o filho possa vir a fazer lá. Tá ok, então, Miriam, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Imagina, e o programa Seu Direito fica por aqui, nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!